Oi meninas, tudo bem com vocês? E agora eu vim fazer um vídeo, como pode ver no título, como vocês podem ver no título, como que foi pra mim ser mãe aos 20 anos de idade, ser mãe, assim, eu não considero adolescente, né, mãe na adolescência, é porque 20 anos de idade, apesar que hoje eu tenho 35 anos de idade, sim, eu tenho um filho de 15 anos, meu filho já é um adolescente. E o que eu posso trazer pra vocês, assim, na época, minha vida mudou bastante, né? Pra quem não sabe, meu atual relacionamento não é o pai do meu filho, mas ele considera meu filho como o filho dele, e meu filho considera ele como o pai dele, né? Os dois se dão muito bem, graças a Deus. Assim, quando que conheci o meu atual esposo, meu filho, acho que já tinha uns 4 anos de idade, né? Eu costumo falar que meu esposo carregou ele no colo. Mas, mal de falar, que ele não era bebê de colo mais, ele já andava, né? Mas às vezes dormia e queria ficar no colo. E assim, eu tento lembrar mais ou menos na época como foi, porque querendo ou não, meu filho nasceu em 2005. Era uma época que a sociedade via as coisas de uma forma bem diferente, né? Na época, algumas pessoas se afastaram, algumas amigas se afastaram, meninas que cresceram comigo, estudaram comigo no ensino médio, assim, eu sempre fui uma pessoa muito sossegada, ficava em casa, assim, não importa pra mim o que as pessoas pensavam de mim, ou o que as pessoas falavam. Você que tá vendo esse vídeo e me conhece de muito tempo atrás e falou mal de mim, não importa, não sou nada do que você falou, mas enfim. E foi bem complicado, né? Porque naquela época também não tinha muita informação. É... Assim, foi algo, eu costumo falar que não. Então, assim, que não foi planejado, não foi um acidente, mas assim, eu sempre quis muito ter meu filho, né? Não existe mãe perfeita, eu não sou, nem nunca fui uma mãe perfeita, né? Mas eu sempre quis ter um filho. Na verdade, sempre quis ter uma menina. Mas a partir do momento que eu desconfiei e descobri que eu tava grávida, parece que instintivamente eu, eu imaginei que fosse um menino. Toda loja que eu ia, eu só conseguia ver roupa de menino. Enfim. E, e na época, gente, eu acho que já até existia em 2005, né, 2004, internet de escada, mas em casa não tinha internet de escada. Pra quem não conhece, você que é jovem de hoje em dia, é uma internet antiga que ela fazia até um barulhinho. Tinha que realmente discar pra conseguir internet. E a gente, na casa da minha mãe, a gente nunca teve condição, né? E minha mãe, ela preferia, assim, dar prioridade para outras coisas do que ter internet, né? Eu fui ter internet, gente, na época da faculdade, em 2013 já, meu filho já era grande, pra vocês terem uma noção. Enfim. Aí era uma fase muito complicada, né? Porque quando eu tive meu filho, né? As condições financeiras não eram das melhores, mas é aquela coisa, né? A gente é muito nova. Ele foi muito esperado, foi muito desejado, muito amado. Eu quero que se um dia ele deve estar me escutando, que ele tá no quarto dele e a gente tá em casa de quarentena, né? E eu quero que se um dia ele ver esse vídeo, a gente vê no futuro esse vídeo, eu quero que ele saiba que ele sempre foi muito amado, muito esperado, entendeu? Mas foi uma situação bem complicada, né? Porque nada é fácil. Até hoje, tem pessoas da minha família, quando a gente fala sobre esse tema de, por exemplo, ter um outro filho. Ah, mas filho onde come um, come dois, não é tão difícil assim, não, gente. Filho, só depois que que ele nasce, que você tem noção do gasto que dá, apesar que antes de nascer. E não é só questão do gasto. Minha mãe falava algumas coisas, apesar de muitos problemas que nós tivemos durante essa fase, né, até depois, desentendimentos, coisas que ela falava assim, até hoje eu vejo como uma verdade. Ela falava que depois que você tem um filho, você nunca mais dorme assim, né, uma noite inteira despreocupada, né, tipo, e é uma verdade. E você sempre tá preocupado se vai ter saúde, se vai faltar alguma coisa, não, se tá bem. E isso eu vejo hoje, assim, meu filho vai fazer 15 anos e ainda a mesma coisa, sabe? É,
E eu acredito que isso é pro resto da vida, né? Ai, meu Deus, as coisas assim, às vezes chega a ser até um pouco besta, né? Porque, que nem hoje mesmo, ele acordou meio tarde, eu falei assim, porque ficou até mais tarde no computador, eu fiquei imaginando, nossa, será que ele tá bem? Será que tá vivo? O menino tá aqui no quarto, aqui do lado. E, e assim, na época, tudo bem, teve enxoval, teve aquela coisa, família ajudando tudo. Mas, por exemplo, quando que ele nasceu, né? Eu não tive dilatação pro parto, não tive passagem, né? Contração tal, aqueles negócio dos 10 dedos que tem. E foi cesárea, tudo bem, né? Quanto a ser cesárea, né? Mas eu fiquei com muito medo de passar da hora dele nascer, acontecer alguma coisa, né? E depois que ele nasceu, assim, gente, a cesárea, ela não dói na hora, mas depois é uma dor que todo mundo fala, né? E depois meu peito, ele empedrou, né? Ele, sabe quando você tem até febre, meu peito rachou. No hospital ainda, a enfermeira veio e eu falei assim, olha, meu bebê tá com a boca cheia de sangue, tipo, e... Aí ela falou, não, mãezinha, é assim mesmo. Eu ganhei ele no hospital público, gente. Nada contra nem a favor, né? Mas assim, na época a avó dele trabalhava no hospital, não sei se trabalha até hoje lá, então ela deu uma força. Acho que ela fazia parte até daquela equipe neonatal lá, né? E. Enfim, aí tipo. Eu fiquei. Ali eu já tive um baque no hospital, né? Que, né, o peito rachou e mesmo assim, que ia ter que passar pomada pra ver se cicatrizava, né? Tipo assim, você vê a boca do neném cheia de sangue, você fica preocupada, né? E depois a gente vê que é normal, enfim. Aí com o tempo vai passando, aí você vê que à noite, né, o bebê chora, você acorda, você vai lá, cuida, assim, porque depois que você tem um filho, você começa a se preocupar mais com ele do que com você mesmo, assim, a sua vida toda, né? E essa parte, assim, né, passou um pouco, né? Ainda tem aquela questão, por exemplo, na época minha mãe me ajudou, sou muito grata a ela, né? Mas a gente, no fundo, a gente não queria depender tanto das pessoas, assim. Na época eu tava com o pai do meu filho, né? Quando que o neném nasceu, assim, não quero expor ninguém, né? Não vou dizer nem que era bom nem que era ruim, mas a situação não era das melhores, né? E assim, o que eu posso dizer? Que nem, por exemplo, hoje eu com outra cabeça, com 35 anos de idade. Na época, por exemplo, eu estudei, terminei no tempo correto meu ensino regular, né? O ensino médio, terminei em 2002, nunca repeti nenhum ano, era uma boa aluna, só a última época que eu faltava pra caramba, né? Assim, tava meio que, sei lá, meio deprimida, assim, né? Desde aquela época, assim, algumas coisinhas, coisa de adolescente, né? Enfim. Mas assim, naquela época não tinha bolsa em faculdade, que nem tem hoje em dia, apesar que com essa crise que tem hoje em dia, ainda não tem mais. Tinha uma época que a bolsa do ProUni, do FIES, era uma coisa que começou a acontecer bastante. Eu não vou entrar nem em questão política, de partido, mas, por exemplo, parece que de 2010 para frente, 2011, né? Começou a tornar mais acessível, né? Aí eu decidi ir estudar. Na época que eu tive meu filho, a gente não tinha oportunidade de fazer faculdade, né? Que nem algumas pessoas na minha vida, na minha família, já falaram pra mim. Mas se você quisesse, você poderia fazer assim uma faculdade. Mas, gente, antigamente uma faculdade era muito caro. Já era difícil arrumar emprego, mas se você arrumasse lá pra trabalhar no MEC, que seja, o que você ia ganhar no MEC era o que você ia pagar de faculdade. Não, gente. E aquela coisa assim, sabe? Parece que eu tinha nada dentro da cabeça também. Aí quando a gente é nova, a gente trabalha que é comprar roupa, comprar sapato, no foco e outras coisas. Depois que você, assim, vai passando o tempo e você vai vendo como que é realmente a vida, você vai amadurecendo, aí você muda de ideia. Não vou dizer que você se arrepende, tá? Aí depois que eu tive meu filho, ele foi crescendo, né? O tempo foi passando, eu trabalhava em comércio, eu já fui promotora de vendas, trabalhei, sempre gostei de trabalhar. Até hoje eu trabalho não, até hoje eu gosto dessas coisas, eu já trabalhei com
cosmético, com maquiagem, com roupa, com eletrônico, enfim. Mas assim, eu vi que o que eu ganhava e tendo filho e pagando aluguel, assim, não dava. Aí, tipo assim, em 2013 que eu consegui uma bolsa em uma boa faculdade, né? Uma das melhores particulares aqui de São Paulo. Graças a Deus consegui me formar em 2016, né? Na minha área. E, assim, é o que eu amo, é o que eu gosto. Mas, assim, eu tive que esperar meu filho crescer, eu tive que esperar o tempo passar. Aí eu acho que vocês devem pensar, tá, mas o que que tem a ver com o tema do vídeo, né? Com o nome do vídeo. Que, tipo assim, quando você é mãe cedo, você tem que esperar algumas oportunidades que você não deu valor, você perdeu algumas oportunidades. Aí depois você tem que esperar o tempo passar, a criança crescer. Tem pessoas que têm um pouquinho mais de ajuda. Não vou dizer que minha mãe não me ajudou. Ela me ajudou, mas ela também precisava trabalhar fora. Ela não podia ficar com meu filho pra mim ir fazer a faculdade. Porque eu sempre morei no extremo da cidade, no extremo longe da cidade, longe do centro. As faculdades, a maioria era tudo no centro, né? Que conseguisse bolsa na época, ou que fosse uma faculdade boa também. Que assim, opção minha, assim, eu queria estudar numa faculdade que tivesse qualidade, né? Eu sei que quem faz a faculdade é o aluno, enfim. Enfim, aí consegui me formar, o tempo foi passando. Mas o que eu quero dizer, gente, resumidamente, um dos pontos de você ter filho cedo é você ter que adiar alguns projetos, né? Se você não tiver, por exemplo, auxílio de alguém, né? E também, assim, as pessoas têm um pouco de preconceito, né? As pessoas acabam vendo de uma outra forma quando você é mãe cedo. Mas eu no fundo, eu não me arrependo. Não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu faria tudo novamente. Eu acredito que, assim, sem romantizar, sem envolver Deus, religião, eu acredito que tudo tem um porquê na nossa vida, né? E meu filho, assim, eu vejo que minha vida hoje, sem querer romantizar a maternidade, que tem muita gente que romantiza, tem a parte boa, mas também tem a parte ruim, né? Tipo assim, eu não me arrependo de nada, minha vida não seria a mesma, né? Hoje, assim, o meu filho, né? E é isso, meninas. É isso que eu tinha pra dizer, né? E se você tem 20 anos de idade, tá tendo seu filho agora, fica calma, vai dar tudo certo. Eu acho que vai muito da realidade de vida de cada um. Mas independente se você tem pouco auxílio, tem mais auxílio, digo até das pessoas, de ajuda, não só ajuda financeira, quero dizer pra você que tudo vai passar, vai ficar tudo bem, tá? E se você tá vendo esse vídeo no Dia das Mães, antes ou depois, um Feliz Dia das Mães pra você. Se você não for mãe, também. E mesmo se você também não quiser ter filho, parabéns pra você. E é isso, meninas. Eu vou encerrando por aqui. Um beijo pra vocês, pra esse vídeo não ficar muito longo. Tchau, tchau.